Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu quero lhe ensinar o que Deus ensina para você. Que nós temos uma batalha espiritual e que Deus ele quer ensinar aos filhos de Deus, às pessoas, desde a infância. Desde do nosso crescimento, que nós já enfrentamos uma batalha espiritual. Mas como ele diz que tudo há um tempo, ele espera um tempo para que você queira estudar a sua vida, a sua geração. Então, desde do nosso começo da nossa vida, que Deus ele deixa um manual de vida para que você entenda que existe sim uma batalha espiritual. Se você for filho único, principalmente, você tem uma batalha espiritual, como eu sou filha única. Mas um mal geracional, geralmente, ele cai nos filhos mais velhos. Ele pode cair em todos os filhos daquela família. Mas o que mais Deus ensina é que mal geracional, ele sempre, o filho mais velho, o primeiro filho, que é as primícias que a Bíblia fala. Então, Deus quer ensinar para você que o filho mais velho, que é o primeiro, as primícias que Deus ensina, ele carrega um mal geracional e às vezes nem ele mesmo entende a própria vida. Eu não sei se você já ouviu falar de Rebeca, que teve 2 filhos gêmeos. Em Gênesis 25, 23, Deus falou para Rebeca, porque Rebeca tinha 2 filhos na barriga e naquela época não existia exame. Então ela viu aquela barriga dela se movendo muito, então ela achou que ela estava morrendo. Então ela começou a clamar ao Senhor e Deus respondeu a ela. Só que muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem ouvir a voz de Deus e às vezes ela ouve, mas elas não entendem o que ouviu. Isso aconteceu com Rebeca. Então Deus disse para ela que existia 2 nações no ventre dela. E que o filho mais velho serviria o mais novo. Então, ela não entendeu muito e quando as crianças nasceram, ela viu que eram 2 filhos que ela tinha. Então, ela achou que aquele filho, o primeiro filho dela, é quem era o primogênito, então ele serviria, como Deus falou, o mais velho servirá ao mais novo. Ela não entendeu bem o recado. E o que aconteceu? A própria mãe, ela trouxe uma maldição na vida dos filhos. Por ela ficar idolatrando o filho mais velho, já que Deus falou que o filho mais velho ia mandar, ia servir o filho mais novo, então ela não soube discernir muito bem o recado. Se você assistir sobre o filme, você entende mais. Então ela passou a achar que todo direito era aquele filho mais velho que tinha. Aquele filho, porque Deus tinha falado com ela, porque Deus tinha dito que o mais velho. Então ela trouxe uma discórdia para dentro da casa dela. Ela não entendeu o recado que Deus passou para ela. Então Deus quis ensinar para ela que o filho mais velho, ele carrega um mal geracional. Foi isso que Deus quis ensinar para ela. Então quando Deus disse para ela que o filho mais velho serviria ao mais novo, Deus ele estava querendo dizer que o filho mais velho teria uma batalha espiritual maior, teria problemas maior
e ela não soube discernir sobre isso. Então ela passou a tratar o filho mais velho com prioridades. Foi isso que aconteceu na vida de Rebeca. Ela passou a mentir para o próprio marido, a idolatrar aquele filho mais velho, a tratar bem o filho mais velho. Ela não enxergou nenhum defeito do filho mais velho. Então, ela trouxe uma maldição onde houve uma desunião desses dois filhos dela. E o que aconteceu? Rebeca foi punida severamente, onde ela terminou a vida dela sem nem ver os filhos dela, por conta da mentira que ela mentia para o marido, para agradar o filho mais velho. Ela não via nenhum defeito do filho mais velho, e o filho mais novo, que era o todo correto, ele não entendia porque era que a mãe dele tratava aquele filho todo errado e a mãe tratava o filho bem. Isso acontece até hoje. Aquele filho que era o mais errado, que era o que mais perturbava, o que mais fazia as coisas erradas, a mãe passava por cima de todos os erros. Então o filho mais novo, ele via aquilo e foi carregando uma raiva, uma mágoa dentro dele. Ele foi crescendo, vendo que a mãe preferia o filho mais velho. Então, quando eles dois, o pai e a mãe, conversavam sobre eles dois, que eram dois filhos gêmeos, o pai sempre queria punir pelo mais novo. E a mãe dizia: marido, você não entendeu que Deus nos avisou que o mais velho serviria ao mais novo? Então, ela não entendeu. E houve aí uma discórdia dos dois irmãos, onde ela só punia pelo mais velho, sendo que o mais velho era o errado da família, e o mais novo, que era o mais trabalhador, o mais desenrolado, o que agia certo, o que era para ser ungido pelo pai, que o pai queria ungir, mas ela tapeou o marido, já que era cego, para ele ungir a cabeça do filho mais velho, porque Deus tinha falado. Então ela trouxe uma discórdia entre os dois, onde o filho mais velho teve que correr para o filho mais novo não matar o outro, já que ela tinha formado ela impôs uma regra com a mentira dentro da casa dela, e houve essa desunião entre os dois a vida inteira. Então, o que isso nos ensina, né? Até hoje, existem famílias com desuniões, essas desuniões entre irmãos, que são causadas ainda na infância. Quando Deus falou com Rebeca, ela ainda grávida, Deus falou: tem duas nações na sua barriga lutam, onde o mais velho servirá ao mais novo. Como ela não entendeu, ela tentou inverter o recado que Deus deu e ela passou a mentir, a fazer as coisas erradas, e ela trouxe uma maldição para a casa dela, onde os dois irmãos nunca se uniram, nem sequer na barriga. Ela não teve uma sabedoria. E isso acontece até no tempo de hoje. O que Deus quis, na verdade, ensinar a Rebeca é que os filhos mais velhos, ele serve ao mais novo por conta que ele traz uma carga, uma batalha espiritual muito maior. Foi isso que Deus quis ensinar para Rebeca. E ela não entendeu. Então ela passava a mão por cima dos erros do filho dela mais velho, e o filho mais novo foi criando rejeitado.
Então, por mais que o filho mais novo fizesse as coisas certas, fosse um filho bom, ela não observava, ela não tratava bem, ela desprezava aquele filho e ela dava toda a atenção ao filho que não merecia. E isso trouxe uma discórdia entre os dois irmãos, que eram gêmeos. Mas se você parar para observar, um mal geracional, ele persegue sempre ou o filho único, que é o único filho daquela casa. A batalha espiritual de uma pessoa que ela é filha única, ela é muito grande, ou o filho mais velho. Então, a gente tem que aprender, estudar as histórias bíblicas, para que você aprenda sobre a sua vida, a sua geração. Para que Deus possa entrar na sua vida, a gente precisa parar para entender o que é Deus, o que são as coisas de Deus e o que é um mal geracional, para que Deus possa entrar na nossa vida e nos moldar. É sobre isso que ele fala na Bíblia. Então, muita gente que é o filho mais velho, ele não entende o que vive por conta disso. Eu já ouvi muito, eu não tenho irmãos, mas eu já vi famílias assim, de um filho fazer tudo e a mãe não reconhecer aquele filho que faz tudo. E a mãe sempre tratar bem, bajular, agradar, dar presentes ao filho totalmente rebelde. Então isso traz uma discórdia, uma desunião entre os próprios irmãos. E aquele filho que ele é mais correto, ele fica sem entender. E a mãe diz, mas eu faço isso porque o meu filho, ele precisa mais de mim. O errado, né? O filho errado, a mãe diz, o meu filho, ele precisa mais de mim. Então ela quer se doar mais, ela quer passar a mão por cima dos erros do filho, causando uma indignação no outro filho. Que o filho faz tudo para agradar a mãe, que o filho quer ser o filho melhor, quer ser o filho correto e ele não é reconhecido em nada. Entende? Que essas histórias bíblicas é desde o começo do mundo e o que é bíblico se cumpre. Então, para que Deus entre na vida de uma pessoa, ela tem que entender sobre essas situações de mal geracional. Como funciona um mal geracional? Por que um mal geracional ele se cumpre tanto? Pelas pessoas ignorar que Deus existe. Ou que os espíritos malignos existem. Então, ela quer viver por conta própria. A pessoa que ela não entende sobre isso, ela acha que não precisa buscar o conhecimento. E o mal geracional, quando a gente ignora, ele simplesmente se cumpre. Ele se cumpre. Você acreditando ou não, querendo ou não, o mal se cumpre. E por que ele se cumpre? Porque já é um mal que já é de geração. Já vem da criação. Uma criança, ela cresce naquele sistema e ela vai aprendendo com os pais. E o filho, principalmente, que ele é abandonado pelos pais, que não só é os filhos que é abandonado pelos pais, não só é aqueles filhos que o pai e a mãe somem e jogam o filho na rua. Existem famílias dentro de casa sem um pingo de união. Então, quando você não entende sobre as coisas espirituais, você vai vivendo e se defendendo por conta própria. E você vai aprendendo as coisas por conta própria. Quebrando a cara ou não, a gente vai aprendendo a se defender e mudando, a gente vai nos moldando devido à nossa convivência dentro de casa. É isso que acontece. Então, quando Deus, ele deu esse recado a Rebeca, ela não entendeu o recado.
e ela agiu totalmente diferente, trazendo uma desunião familiar. Por ela não entender como naquela época não existia estudos bíblicos e pela falta de experiência dela, ela ouvia a voz de Deus, mas a gente não só ouve a voz de Deus, existe as outras vozes, tanto a nossa própria, que se você ler a Bíblia, você vai entender o que é a alma do ser humano, né? Que Deus ensina, que a gente tem que buscar o conhecimento. Então ela se perdeu, agindo por conta própria. E o que é que Deus ensina? Que nós, todo ser humano, quando ele não busca um conhecimento do Espírito Santo, ele tem as ações erradas, escolhas erradas. Porque todo ser humano, ele tem os desejos da carne, as suas vontades, e já vem de uma geração. Então é isso que a gente tem que aprender o mais rápido possível, que a gente precisa buscar esse tipo de conhecimento, para que o mal geracional não se cumpra na vida da gente. Então, se você parar para observar, todo filho mais velho, ele traz um mal geracional. O que é um mal geracional? Um problema familiar. Um problema que já vem de geração. É isso que Deus ensina. E não adianta a gente achar que isso não é verdade ou que não vai acontecer. Porque o que é bíblico, desde o começo do mundo, se cumpre. Então, existem detalhes que Deus ele ensina pra gente quando um filho ele traz problemas geracionais. Quais sinais que Deus deixa para que a gente entenda que existe um mal geracional na vida de um filho? Quando a criança adoece muito, na infância até os 7 anos, ela carrega uma batalha espiritual muito grande. Quando ela tem o ranger de dentes, que a Bíblia fala no ranger de dentes, quando ela cerra os dentes quando está dormindo, isso é um sinal que aquela criança ela tem um mal geracional, uma batalha espiritual a vencer. Então, quando a mãe ela busca o conhecimento de Deus, do Espírito Santo, acredita em Deus, ela pode quebrar esse mal geracional ainda o filho na infância. Se ela crer em Deus, buscar a Deus, ela consegue isso. Então, quando eu tive o meu primeiro filho mais velho, eu não entendia sobre nada. O meu filho, ele rangia os dentes. À noite, praticamente quase toda, ele rangia os dentes. E eu ficava me perguntando, o que é isso? Por que isso? Hoje, com uma leitura bíblica, eu entendo o que é um ranger de dentes. É uma batalha espiritual. Meu filho adoecia muito até os 7 anos de vida. O que é isso? Uma batalha espiritual. Outra coisa que eu consegui já quebrar na vida da minha filha, porque quando eu descobri o que era Deus, eu jejuei pela vida da minha filha, porque Deus mandou eu jejuar, um jejum de 7 dias, para quebrar um mal geracional que tinha na vida dela já preparado. Mas ela ainda ia virar os 7 anos, porque a nossa vida, ela é feita de círculos de 7 em 7 anos. Isso já é um assunto para outro conteúdo, para você entender. Então eu jejuei, a minha filha também já tinha um mal geracional na vida dela, preparada para ela. E ela tinha um mau hálito vindo de dentro do estômago dela. Era como se o estômago dela fosse nascido virado. Era um hálito que não era dos dentes,
Era um mau hálito vindo da respiração. Isso foi o que Deus me ensinou. Então eu também não entendia que mau hálito era esse que ela tinha, como se ela tivesse o intestino virado. E ela também adoeceu até os 7 anos de vida. Então Deus, ele me revelou que ela também tinha um mal geracional devido, o pai. E a mim também. Então eu descobri que Deus, ele tenta mostrar às pessoas que aquela pessoa tem que buscar a Deus o mais rápido possível para que o mal não se cumpra na vida daquele ser. Como Deus avisou a Rebeca, mas Rebeca ouviu a voz de Deus, mas ela não permaneceu no alinhamento de Deus, então ela fez o jogo do inimigo, mentindo, trazendo a discórdia, ela tinha aquela preferência pelo filho mais velho, desde quando ela não entendeu o recado que Deus estava querendo dar a ela. Porque até o recado de Deus você precisa buscar o conhecimento para estudar o que Deus está querendo lhe ensinar, o que Deus está querendo lhe passar. Porque Deus, ele não fala muito. Ele fala pouco e é você que tem que discernir. Você tem que aprender a decifrar o que Deus quer ensinar, juntamente com a Bíblia. Então, se você parar para analisar, filho único. Como é a vida de um filho único? O filho único, ele vai herdar toda a herança financeira dos pais e todo o mal geracional dos pais, que foi o meu caso. Então, quando uma família são de vários filhos, o mais velho, geralmente, ele carrega esse tipo de mal geracional e nem ele entende a própria vida, porque a vida dele é uma luta. É uma luta, tanto no amor como na área financeira, entendeu? Então Deus, ele ensina na palavra dele sobre todas as nossas áreas e o que significa tudo o que se acontece aqui na terra. Quando você não acredita nas coisas de Deus, que o mal, ele quer que o ser humano não acredite em nada e que ache tudo normal para que o Espírito Santo não possa agir na vida dele, aí fica tudo mais fácil para o mal vencer. Quando você acredita, você passa a buscar o conhecimento. Por isso que Deus diz, conheça a verdade e a verdade lhe liberta. Porque através do conhecimento, você começa a discernir que tudo que você vive tem um sentido, tem uma razão e tem um porquê. E que Deus pode mudar com o seu conhecimento. Sem o seu conhecimento, Deus não pode. Porque ele deu o livre-árbitro. É isso que ele ensina com a palavra dele. Então esse conteúdo é para que você entenda que a gente pode mudar a vida dos nossos filhos com o nosso conhecimento. Ou com a nossa ignorância, a gente pode piorar a vida dos nossos filhos ou deixar o mal se cumprir. Já que a nossa vida é feita de ciclo, de 7 em 7 anos, a nossa vida é mudada o ciclo, Uma criança até 7 anos, ela mal lembra do que ela viveu. Dos 7 anos ao 14, ela já passa por outra fase. Dos 14 aos 21 é outra fase de vida. Então a nossa vida é feita de fases. Quanto mais cedo a gente descobre sobre as coisas espirituais e sobre Deus, sobre o espiritual, que é o que Deus ensina na Bíblia, fica mais fácil de Deus agir e mais tempo para Deus consertar até os erros dos nossos pais nas nossas vidas. É isso que ele fala. Então, quando eu não entendia sobre nada Deus podia fazer. O que era que Deus podia fazer na minha vida? Apenas me dar livramento.
porque ele não podia invadir a minha vida. É isso que ele fala. E é para todo ser humano. Então o ser humano ele precisa de um tempo, mas quanto mais cedo você acordar para as coisas espirituais, mais cedo Deus pode agir ao seu favor. E principalmente para quem é mãe, né? Por isso que Deus diz na Bíblia que a mãe que ora tem o seu filho de pé. Porque até o filho criar juízo, criar noção, acordar espiritualmente, a mãe está ali buscando conhecimento e orando. Deus ensina tudo na Bíblia. Quando a mãe ela cria o filho nos entendimentos de Deus, ensinando os princípios bíblicos, o que vale a pena viver, o que não vale a pena viver, o filho já cresce num sentido, ele já aprendeu na infância o que é certo e o que é errado. Então, quando a mãe não tem isso, como eu não tive, eu criei o meu filho apenas dando as coisas, pagando tudo que eu podia, correndo atrás de dinheiro e o mal geracional se cumprindo. Não tem como não se cumprir. Então veja que Deus ele não mente. Não tem uma palavra bíblica que não tenha um sentido aqui, que não tenha uma explicação para a sua vida. É você que tem que querer aprender para poder Deus mover. Então tem pessoas que sofrem e aceitam o sofrimento. Ela não acorda. Por mais que ela sofra, ela acha normal. Ela finge para ela mesma que não sofre por nada, como eu já vi muito. As pessoas dizem, não, na minha vida tá tudo bem. Ela não enxerga que precisa que Deus entre na vida dela. Então ela bota o compromisso na mão de Deus. E Deus querendo acordar espiritualmente. Por isso que Deus diz, acordai-vos, vós que dorme, para que o mal não se cumpra de geração em geração. Busque o conhecimento. É isso que Deus fala na Bíblia. Então, quanto mais rápido você tiver sede de aprender sobre o Espírito Santo, mais rápido Deus vai poder mover o mundo espiritual ao seu favor. É isso que ele ensina. Então, mal geracional, ele existe sim, principalmente na vida dos filhos primogênitos ou o filho mais velho. O mal ele se cumpre. E nem o ser humano que vive aquilo, ele não entende o que vive. Porque ele não entende as próprias escolhas, ele não entende porque ele não consegue viver o que ele quer. Ele vai vivendo de qualquer forma, mesmo sabendo que está errado. Mas é como se dissesse assim, é o que me resta. Eu vivo o que a vida me proporciona. Era assim que eu pensava. Eu deixo a vida me levar. E a vida me levando para os caminhos da morte, que é isso que Deus fala. O caminho da morte. Mas quando você não entende, você diz, mas eu vou morrer de qualquer forma. Mas Deus fala na morte espiritual e na morte material. Deus não só fala em uma morte só. Então, para a gente entender a nossa vida material, a gente tem que buscar o conhecimento da nossa vida espiritual. Do nosso conhecimento, de nos conhecer, de conhecer a nossa geração. Por que a nossa vida não passa de fase e tudo mais que eu já venho dizendo em outros conteúdos. Então, quando você para estudar, você diz, realmente, tudo isso é verdade. Porque nada é por nada. Quando Deus diz que se existe o mal, existe uma causa, às vezes o ser humano, sem parar para analisar a sua vida espiritual, ele nem vê o mal. Ele acha normal a vida dele. Ele espera que o mal aconteça para poder ele perceber que vive em um mal geracional. Eu conheço famílias que o
pai não trabalhou, o filho não trabalhou e o filho não trabalhou. Então não tem como você fugir dessa realidade. Isso é o que mais Deus fala na Bíblia, sobre maldição hereditária. Então nós temos que buscar o conhecimento do Espírito Santo para poder quando ele diz que Deus entra, ele arranca. É isso que Deus diz, que esse mal geracional é arrancado. É arrancado através do conhecimento, é arrancado através da verdade. É isso que Deus fala. Então, quando você ignora que não há um mal geracional, que isso não existe, como Deus vai entrar? Aí, às vezes, você olha para a vida do seu filho e diz assim, mas o meu filho puxou o pai. Puxou. A Bíblia não fala em puxar. A Bíblia fala assim, quer conhecer um filho, olhe para o pai. Olhe para a mãe. Então, Deus ele não deixou nenhuma palavra que não tenha um sentido. É você que tem que buscar esse tipo de conhecimento. Ou para quebrar um mal geracional na vida de um filho que ainda esteja crescendo na sua vida, ou para que Deus entre com providência na sua vida, em qualquer área que esteja errado. Porque Deus diz, o que queres que eu te faça? É isso que Deus pergunta para você. O que queres que eu te faça? Então Deus quer que você pare para pensar, peça, para poder você entender. Ou você vai receber, se você merecer, ou se você não merecer, Deus vai querer lhe ensinar o porquê você não merece, o porquê você não recebe. Não é não merece, por que você não recebe aquilo que você pede? Existe uma causa. Então, para Deus lhe dar, ele precisa tratar a causa. É mais ou menos isso. E muita gente ignora isso, como se não precisasse de Deus ou do conhecimento de Deus, por não parar para entender a própria vida. Então, quando a gente não para estudar a nossa vida, Deus também não pode invadir a nossa vida. É isso que ele explica, tá certo? É pouco tempo para conseguir explicar tanta coisa que Deus ensina. Mas aos poucos eu vou mostrar para você sobre as coisas espirituais que Deus ensina na Bíblia, tá certo? Deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.